Olá, bem-vindo ao segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos conversando sobre um assunto que interessa a todos aqueles que estão trabalhando e também aqueles que não estão trabalhando, que são as leis trabalhistas. Por falar em pessoas que não estão trabalhando, Carlos, estou aqui com o Carlos Guerra, advogado trabalhista. Essas pessoas que estão aí fora do mercado de trabalho, a gente tem hoje um número de desemprego que está crescendo no país. Isso também cria uma condição de facilitação na hora de contratar. Não diminui o poder de negociação ou o poder de exigir os seus direitos do trabalhador, porque aquele que está fora do mercado, ele objetiva voltar a entrar no mercado. Como é que fica isso num momento como esse? O mercado de trabalho é o mercado comercial, ele é feito de oferta e procura. Quando a procura está grande e a oferta está pouco, o valor do empregado sobe. Hoje está ao contrário. Hoje você vê muitas pessoas formadas que tinham empregos aí que ganhavam aí 10, 12 salários mínimos, tirando carteira nova e pegando aí com 2, com 3, o cara tem que sobreviver. Nesse momento, como hoje, é onde nós precisamos mais ainda das garantias mínimas. Porque um pai de família hoje, com aluguel atrasado, com escola querendo tirar o filho, com busca e apreensão de veículo, ele pega qualquer serviço. Ele não vai ter condições de negociar, tentar negociar e fazer alguma exigência. Aí a nossa CLT lá de 1943, as leis que com ela vem, garantindo o mínimo para ele é essencial. E ela não pode simplesmente sair e deixar que as partes negociem. Mesmo com a participação do sindicato. Porque se um não quer, o outro recebe, porque é a lei da sobrevivência. Que a gente vê, por exemplo, o trabalhador autônomo, né, o que presta serviço. Também existe aquela tendência de que ele acabe baixando o preço do seu serviço, né? Levando para baixo para conseguir aquele contrato ou para conseguir... Isso prejudica todo o mercado, prejudica toda a categoria. Prejudica a categoria porque o poder de compra desse empregado diminui. É toda uma cadeia. O cara ganha hoje, o pai de família tem uma renda familiar hoje de 8 mil, 5 mil reais. Ele é mandado embora e ele e a mulher dele trabalhando consegue uma renda aí de no máximo 3 mil, o poder de compra dele vai diminuir, o mercadinho da esquina vai vender menos para ele, a escola, o filho dele já não vai estar naquela escola, vai para uma escola pública, vai onerar o Estado, é uma cadeia que se multiplica. Porque o que gera o mundo capitalista é o capital. Se você tira o capital de circulação, como que você vai ter uma gerência da sociedade? Não existe. Entra todo mundo quase que no estado de necessidade, a sobrevivência. Ô Carlos, mas por outro lado, a gente agora também tentando entender a argumentação do empresariado. O empresariado fala muito de que é muito caro você ter um empregado registrado, que quase que o mesmo custo que você está pagando para o empregado, você tem que pagar de impostos. Como que você vê isso? Você concorda com esse tipo de afirmação? Eu concordo e eles têm razão, porque nós temos o sócio oculto na relação de trabalho, que é o governo. Você tem uma ideia, se você tem uma folha de pagamento, um salário de 10 mil reais, você, empresa, se você não for tanto simples, você vai pagar 2.800 de INSS. O empregado vai pagar 11% de 5 mil, que vai dar mil e pouco, vai dar 600 reais de INSS. Então você já vai para 2.800, vai para 3.400. E vai pagar mais uns 2.400 de imposto de renda, o empregado vai pagar. Então, numa relação de 10 mil, o empregado fica com 6 e o patrão paga 15, 16. Então, é justo. Então, o que eu vejo é que tem que ter uma flexibilização na tributação trabalhista, não nos direitos do empregado. Só que o governo abre mão de imposto. Esse é o problema. Porque então como que a gente resolve esse impasse? Realmente você tem um custo alto, mas o que a gente percebe é que as iniciativas todas para diminuir esse custo são para atingir o empregado, para atingir o trabalhador em direitos já assegurados. E pouco se discute o custo, né, que é esse que o governo fica nessa relação. A empresa ela tem uma renda mensal, ela tem um percentual para a folha de pagamento. Então, se ela tem lá 30%, 40% da folha de pagamento dela, ela vai ter que trabalhar em cima daquele percentual que ela tem para ela poder honrar. Ela sabe, aí o que ela faz? Ela vai ter que diminuir o salário do empregado. Com a demanda maior de mão de obra, eles ficam numa situação mais favorável, porque os empregados que saem vão ser substituídos por outro que vai ganhar menos, com certeza. Porque aí ele vai diminuir a carga tributária dele com relação à folha de pagamento, porque é derivado.
Se eu pago 1.000, eu pago 9% de INSS do empregado. O empregado paga. Mas eu, patrão, pago 28% do INSS. É muito INSS. E o empregado vai pagar aí o seu imposto de renda, que vai naquela variação até 27,5%, dependendo da faixa salarial. Então o governo ele morde dos dois lados, do empregado e do patrão, e ele não abre mão dessa flexibilização. Ele não abre mão. Então isso que... Eu fiz uma reclamação trabalhista de 50 mil, no final, que a empresa pagou 75. O empregado recebeu 40 e pouco. Então quanto que ficou para o Estado? Ficou quase que o mesmo valor. Isso tem que ser revisto, para que possa fluir mais emprego, para que as empresas tenham fôlego, porque aí você pode negociar mais com o empregado. Você, pessoa física, profissional, eu sou advogado, sou pessoa física. Eu não tenho empresa, eu trabalho pessoa física. Para mim registrar minha secretária, eu pago 23,5% de INSS da parte dela. Se eu pagar R$2.000 para ela, eu vou pagar R$500. Se pagar R$1.000 para ela, eu vou pagar R$250 de INSS. Então, você tem a opção de abrir uma CNPJ. Eu tenho, mas tem um custo abrir CNPJ. Você vai ter que ter um custo, você vai ter que ter um contador para ter seu custo, tem que pagar meio salário mínimo por mês. E você vai ter que tirar de quê? Ou do custo-benefício final do produto, ou tentar diminuir sua folha de pagamento achatando o salário. E o que está sendo feito nesse momento para discutir essa questão? E não a discussão de retirar direitos ou de rever direitos já assegurados há décadas? A resposta do governo é que ele faz as microempresas que não pagam a parte patronal. Ele paga aquele imposto embutido, paga um percentual e não paga a parte patronal. Mas mesmo assim, para a pequena empresa, porque a burocratização... Se fizesse um simples da pequena empresa, igual tem um simples do doméstico, que você vai lá na internet, você faz tudo, você tirava um terceiro para trabalhar para você, porque é uma pequena empresa. Então, a empresa que tivesse até 2, 3 funcionários, ela poderia, até 5 funcionários, ela mesma se autogerenciar. Se tivesse um programa de simplificação. Porque você fala o simples, mas você é advogado e você tem que ter um contador para trabalhar para você, você tem que ter mais um profissional para te ajudar. Você não consegue, porque é tudo muito complicado. Então, na minha opinião, além de enxugar a carga tributária, eles tinham que trabalhar numa forma simples da pessoa resolver essa questão, para que você tenha uma relação direta você com o empregado, que você entra o empregado, o governo e terceiro você fazer uma relação. Você tem que ter uma empresa grande, ela tem que ter funcionários só cuidando de como pagar o tributo. É uma coisa absurda, mas você tem empresa aí que tem 10, 15 funcionários só para cuidar da parte tributária da empresa, porque é muito complicado você fazer isso. Então, isso eu nunca vejo em discussão, como simplificar. O governo podia mandar um boleto para você pagaria, ponto. Como com a máquina do banco, você vai numa máquina do banco lá, que é particular, você faz tudo num terminal e o governo você não consegue fazer nada de forma simplificada. Eles complicam muito a vida do cidadão. E isso gera custo. Você vê alguma perspectiva de melhoria nesse quadro? O governo abrir mão do que ele ganha, não. Ele vai aumentar imposto, vai apertar trabalhador, com toda a reforma, vai ter algumas reformas, vão tirar alguns direitos, a classe vai ter que se unir para conquistar outro, quando o mercado voltar a ficar aquecido. Mas o governo abrir mão no Brasil de hoje, eu não vejo. Com os políticos que nós estamos aí, eu não tenho essa esperança de imediata, não. Você arriscaria dizer que os trabalhadores estão sob ameaça, então, seus direitos hoje no país? Não, eu não falaria sobre a ameaça dos direitos, porque nós ainda temos um sindicato muito forte no Brasil. Eu gosto da forma que o sindicato trabalha, é um sindicato muito forte no Brasil, e o trabalhador está bem mais informado, mais informado. Então, eu acredito que não... E o pessoal está saindo para a rua, eu acredito que as mudanças vão ter que ser com muita cautela. Não pode fazer uma mudança radical, não, porque o povo está atento e está todo mundo meio que sobre aviso que vai acontecer. Então, eu acredito que deve ter algumas mudanças, algumas flexibilizações, mas nada assim de perder, de ameaçar o direito do trabalhador. Eu não sou tão pessimista assim, não. Muito bem, então. Carlos, um outro ponto também, como você já elencou aí, é a questão da reforma da Previdência. Mais uma vez, está aí na pauta do dia a reforma da Previdência. Como que você vê isso e qual seria o ponto principal que o governo quer mudar? A Previdência, rapaz, eu acho interessante quando se fala da Previdência, porque a Previdência é assistente social. A Previdência não dá prejuízo. O que dá prejuízo é assistente social que não tem a contraprestação.
O LOAS, quem recebe o LOAS nunca contribuiu. Só que ele está dentro da Previdência. Ele não deveria estar dentro da Previdência. Ele teria que estar um imposto só para o LOAS. A Previdência é uma conta-prestação. Eu pago, depois eu recebo. Eu contribuo, depois eu recebo. Então, agora, com essa alegação que a Previdência não tem dinheiro, o que aconteceu com a Previdência? A Previdência, ela começou os primeiros 20 anos dela, ninguém aposentava. Então, eles ficaram com muita grana. E essa grana, os mitos, Itaipu, Brasília, foi usada essa grana e ninguém nunca devolveu essa grana. Então, eles estão fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Eles usaram caixa, a Previdência não tem caixa. A Previdência ficou 20 anos só recebendo. Os primeiros 20, 15 anos, ninguém aposentava, só estava pagando. Esse dinheiro sumiu. Não existe esse dinheiro. Ninguém presta conta desse dinheiro. Foi obra social, mas tirou a finalidade desse dinheiro. Então, hoje, eles estão se ajeitando, querendo dificultar, porque nós estamos vivendo mais. Você está vivendo mais. A nossa pirâmide está invertendo. Está vivendo mais. Gente mais velha. Os jovens não estão tendo aquele emprego. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Meu filho já começou a contribuir com 20 e poucos anos. Então, só em casa, tem 10 anos que diferença minha para o meu filho de contribuição. Então, lógico que hoje pode ser que esteja entrando menos do que deveria e saindo mais do que saiu na época. Mas nós tínhamos um fundo que era para essa época que não foi usado para outras finalidades. E por isso a Previdência. Mas mesmo assim, com todas as arrecadações da Previdência, eu queria que um economista fizesse um cálculo e mostrasse para a população onde que está esse déficit, onde que essa Previdência vai faltar esse dinheiro, porque é muita grana que eles recolhem. A Justiça do Trabalho, o trabalho que a Justiça do Trabalho faz com os acordos, com os processos trabalhistas e com a meio que fiscalização que o Ministério do Trabalho não faz, ela arrecada um dinheiro valores para a Previdência enorme, muito grande. Então, agora, o que eu vejo, respondendo a sua pergunta, eles vão dificultar. Hoje tem o fator previdenciário, que é um assalto ao trabalhador. Você trabalhar 30 anos, 35 anos homem, 30 anos mulher, e você aposentar porque você começou a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, então com 51 fiz 35. Então, se eu for aposentar, eu sou penalizado porque eu comecei a trabalhar mais cedo. Eu vou pegar aí 68% do que eu tenho direito. Agora eu estou fazendo essa regra 95, 85, que está em vigor agora. Eu tenho que somar a minha idade, o cara tem que ter 60 anos de idade e 35 anos pago para dar 95. Ou tem 40 anos pago e 55 anos de idade para dar 95. Aí você aposenta sem um fator previdenciário. Que você consegue receber uma porcentagem maior daquilo que você... Porque como que é a aposentadoria hoje? Você pega os 80 maiores salários de 94 para cá e faz uma média. Então, de 94 para cá, nós estamos em 2016, estamos aí com 18 anos, né? 17 anos. Então, vai dar 180, 200 contribuições. Dessas 200 contribuições, eles pegam as 160 maiores. Atualiza, divide entre si a média dos seus salários. Se der a média de 4 mil, com o fator previdenciário, você vai receber, por exemplo, com 53 anos, você vai multiplicar por 58%, 60%. Você vai receber 60% desse valor. De 4 mil, você vai receber 2.400. Se você não tem o fator previdenciário, você pega os 4 mil cheios. Para não ter esse fator previdenciário, você tem que entrar na regrinha do 95 e 95. 95 para homem e 85 para mulher. Que é o quê? A soma da sua idade com o tempo de contribuição. Desde que o tempo de contribuição seja no mínimo 35 anos para homem e 30 para mulher. Eu não posso ter 90 anos de idade só sem contribuição. Quer dizer, com isso o governo espera que você se aposente mais tarde também. Mais tarde. Continue mais tempo contribuindo com o sistema. Mais tempo contribuindo. E como que você acha que teria uma outra discussão, alguma outra alternativa para melhorar essa questão da Previdência? Ou do jeito que está é a melhor solução, porque você tem essas duas possibilidades? Do jeito que está, eu acho legal você poder aposentar, mesmo com o fator previdenciário, você tendo a opção de aposentar. Que eles querem tirar o fator previdenciário e ficar só o 95, que vai chegar a 190, ou 105, 95, que é o sonho de consumo lá na frente, que seria 70 com 35 anos. Agora, na minha opinião, o que melhor tinha que acontecer é você aposentar com fator previdenciário e você ter direito à desaposentação, se você continuar trabalhando. Porque aí você movimentaria o comércio, por exemplo. Voltaria. Só que hoje a desaposentação está parada lá no superior.
Tem um ministro que entende que pode desaposentar, tem outro que entende que não pode. Então tem um conflito de entendimento, vai ter que ter um embargo, vai ter um recursozinho ali que eles vão ter que decidir isso aí. Se pode ou não quem é aposentado desaposentar e aposentar novamente. Porque aí você movimentaria o comércio. Eu tenho que aposentar com 5 mil se eu pagar o teto. Se eu aposentar agora, eu aposento com 3. Mas eu vou continuar trabalhando, daqui 10 anos eu peço a desaposentação e pego para trabalhar com uma renda legal. Mas não pode fazer isso. Aí você tem processos, tem milhões de processos aí esperando essa decisão. A gente não sabe o que eles vão decidir. A gente nunca sabe o que eles vão decidir, né, Carlos? Carlos, se a gente pudesse aqui, para encerrar esse papo, a nossa legislação trabalhista, então, é positiva? Não é? O que você aponta, então, como os 3 principais pontos que necessitam hoje de uma nova discussão? A gente tem a questão, por exemplo, da tecnologia, que está mudando as relações de trabalho, mudando o ambiente do trabalho, tem essas questões de horário, existe uma nova forma de se comportar no mercado. O que você aponta, então, em uma avaliação da legislação trabalhista e o que poderia ou não mudar, o que não se pode abrir mão? Olha, o essencial, eu acho que tem que mudar as mentalidades. O empregado hoje ele tem que se municiar, ele tem que se preparar para fazer mais de uma atividade, porque o mercado está muito dinâmico. Então, da parte do empregado, eu acho que o empregado ele tem que se profissionalizar, se atualizar, se profissionalizar o máximo da parte do empregado. Então, esse período que ele está aí desempregado, que ele está aí fazendo pequenos bicos, ele aproveita para ele se qualificar. E essa qualificação, de todas as áreas, ele consegue fazer online, gratuito por internet. Se não, o Sebrae, ele tem os órgãos qualificados da parte do empregado. Porque a mão de obra dele hoje está mais disputada. Ele tem mais concorrente para a mesma vaga. Então, ele tem que se preparar melhor, o empregado, a parte do empregado. A parte do empregador, o empregador ele vai aproveitar agora para qualificar melhor seu quadro. Porque ele pode contratar mais por menos. Agora, da relação dos dois, do empregado e empregador, eles têm que ter os acordos com a participação dos sindicatos, da flexibilização dos horários, só que o empregador ele vai ter que ser inteligente. Como ele não pode diminuir o direito do empregado, ele vai ter que, com essa flexibilização, aumentar a sua produtividade. Ele tem que fazer, o empregado tem o seu direito mínimo garantido, ele vai trabalhar em casa, mas ele vai trabalhar em casa, mas ele não pode ficar 24 horas trabalhando em casa, senão ele vai me cobrar hora extra ou vai cobrar hora de disposição. Então eu vou deixar ele em casa, que seja por 8 horas, para ele trabalhar só as 8 horas, mas ele vai render mais porque ele vai estar mais descansado, ele não vai ter desgaste, ele vai estar perto do filho dele, da filha dele, do pai idoso. Então ele vai estar mais disponibilizado, ele vai estar melhor preparado psicologicamente para me ajudar. Com relação ao empregado, ao patrão e ao governo e ao sindicato, eles têm que achar uma forma de flexibilizar isso, legalizar essa flexibilização, não esquecendo do essencial, dos direitos essenciais que foram conseguidos a duras penas daquelas pessoas que não têm como negociar isso aí. Não é uma tarefa fácil, porque envolve muitos direitos, mas a flexibilização, por exemplo, do horário de trabalho, da jornada de trabalho, já acho interessante. Porque numa relação trabalhista, o que engrossa o caldo da relação são as horas extras. Porque se você tem o seu empregado, você pagou todo o seu salário deles, você pagou todo o 13º, todas as férias, e ele está registrado, ele não tem como reclamar isso aí. Porque você tem um comprovante que você pagou. Agora, se você contratou ele para trabalhar 6 horas e deu uma jornada de 8, ou a jornada de 8 ele trabalhava 10, 12 horas, nunca recebeu e nunca compensou, quando ele for na Justiça do Trabalho, vai dar um valor muito alto. Eu dou um exemplo da empregada doméstica que agora tem a hora extra. Ela trabalha, vamos colocar um valor redondo, 220, 480, R$960 por mês. R$4 a hora dela. A lei fala no mínimo 50%, vai para R$6. Se ela fizer 2 horas por dia, extra, ela vai fazer 12 horas por semana, 50 horas por mês. 600 horas, vezes 12, 600 horas por ano. 5 anos, 3.000 horas. A R$6, R$18.000. Mais a 13º, mais férias, mais fundo de garantia, mais INSS, vai para 40 mil essa reclamação trabalhista. Que ela trabalhou 2 horas por dia. Se você tiver um planejamento de fazer um banco de hora para ela regular, fala, doutor, ela trabalhou 2 horas por dia, mas no mês tal ela ficou 15 dias em casa descansando.
compensou. Porque o banco de hora hoje ele é regulamentado pela Constituição e pelas normas coletivas. Então, essa burocracia faz com que as empresas também tenham assessoria jurídica. Porque o que falta muito, muitas ações as empresas sofrem com ações pesadas, porque ela não faz a advocacia preventiva. Aí a gente tem que ficar aí correndo atrás depois e judicializando as questões. Então, quando chega para advogado patronal, chega tudo irregular. Então, ele tem que se virar nos 30 ali. Então, ele já entra levando uma paulada. Quando você pega uma empresa que tem uma assessoria jurídica, o cliente chega no seu escritório, você faz uma análise e fala, aqui não tem como entrar com o processo. Está tudo correto. A forma que você fez está correta. E a Justiça do Trabalho, Carlos? Ela funciona rápido? Ela atende bem os pleitos dos trabalhadores? Eu sou suspeito de falar no Justiça do Trabalho porque eu sou apaixonado pelo direito do trabalho, né? Aqui em Jacareí nós temos mais de 200 mil habitantes. Temos 2 varas de Justiça do Trabalho. 2 juízes ou 2 juízes, na maioria são mulheres, para cuidar da cidade toda. É pouca gente, é muita cidade. Eu estava falando com um dos diretores, que é meu amigo, ele falou, eu preciso de 18 servidores aqui na minha vara. Eu estou com 12. 3 está aposentado e o governo federal não está repondo. Então, a Justiça do Trabalho hoje, com o que ela tem, com as ferramentas que ela tem, eu acho que ela faz milagre. E digo mais, a Justiça do Trabalho, os civilistas e os trabalhistas, nós temos uma certa rincha assim entre a gente, né? Na brincadeira, né? Eu costumo falar que a Justiça do Trabalho é a vanguarda da justiça, porque nós tivemos agora mudança no novo CPC, e muitas das mudanças do CPC ele está copiando que a Justiça do Trabalho já vem fazendo há muito tempo. Que é o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil que acabou de mudar agora em abril. Então, muitas mudanças para a gente que é trabalhista não é mais novidade, que a gente já usa isso há muito tempo. Então, eu tiro o chapéu para a Justiça do Trabalho, é uma justiça séria, que resolve, e é onde você consegue ver o resultado. Às vezes você vai numa outra esfera do tributário, civil, você tem processo aí que se alonga por 18, 20 anos. A Justiça do Trabalho, na maioria, eles, entre 2, 3 anos, eles estão, com exceções das grandes empresas, que tem aqueles recursos ainda que são procrastinatórios, né? Mas, no geral, é a justiça que funciona. Como eu falo, eu sou suspeito de falar porque eu vivo dentro da Justiça do Trabalho. Mas a gente, no escritório da gente, nós temos outros colegas que trabalham com a gente, fazemos outras áreas também. E a gente compara o processo. Às vezes você está com um processo trabalhista que já voltou do tribunal e o civil ainda está na parte instrutória ainda. Muito bem. Bom, conversamos aqui sobre as leis trabalhistas com o advogado Carlos Guerra. Muito obrigado pela sua audiência. Carlos, muito obrigado por ter comparecido aqui ao programa da TV Câmara Jacareí, prestando essas informações super úteis. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço, obrigado a todos. E fico à disposição de vocês aí, que sempre quiser falar de direito de trabalho, é sempre uma honra para nós. Tá joia. Você, obrigado pela sua audiência. Fique com a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.